Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Fulham e Chelsea pela Premier League. A gente vai fazer uma análise deste jogo completo. Além disso, teremos dois cards ao final. Um primeiro deles é um vídeo recomendado pelo YouTube e você gosta do YouTube, você está acessando isso daqui. Você acessa vários vídeos e o YouTube sabe o que você gosta. Ele te conhece, cara. E ele conhece o que a gente faz e ele faz esse match entre uma coisa e outra. Além disso, temos uma playlist aqui com o futebol europeu como um todo, basicamente. Temos campeonato alemão, português, italiano, inglês, espanhol, francês. Teremos em breve Champions League e também teremos futebol feminino, ou seja, pacote completo para vocês, tá bom? Vocês que gostam do futebol europeu, aqui no seu local, NS Futebol. Vamos lá para a análise de Fulham e Chelsea. Todas as setas apontadas, ou quase todas apontadas para o Chelsea, e ligeiro favoritismo no máximo. Tá? Olhe lá. Tá? Por que eu falo isso? Se a gente for começando sempre a análise por passe, progressão e velocidade de recuperação, você tem desses critérios, basicamente, 4 critérios apontados para o Chelsea, apenas um que é o empate no caso do número de passes. Ou seja, o Chelsea fazendo o mesmo número de passes que o Fulham, e os dois tendem a fazer muitos passes no jogo, tá? São equipes que ficam um pouco mais com a posse da bola, então vai ser interessante ver quem vai conseguir coordenar as ações de fato do jogo. Essas duas equipes ficam com a posse, mas o Chelsea jogando fora de casa em relação ao Fulham jogando em casa, até progride mais em campo do que o Fulham, tá? Ganha mais terreno, ganha mais espaço. Além disso, quando você vai para esse cenário de recuperação, as duas equipes pressionam bastante, mas o Chelsea pressiona mais do que o Fulham. Então temos esse cenário onde o Chelsea, quando você colocar na TV, teoricamente vai estar com mais posse. Muito mais? Não, provavelmente aquele 55-45, com alternâncias ali a depender do momento do jogo. O grande ponto é que você tem, na fase de defesa, um cenário onde através do bloqueio o Chelsea se protege melhor, ou seja, quando o adversário vai finalizar, o Chelsea se protege melhor via bloqueio, via ações dos defensores, e os dois têm uma boa defesa no sentido de ações relacionadas ao goleiro. Então, você tem aqui um empate técnico entre os dois, e aqui uma vantagem do Chelsea na hora de defender. Então você tem ali 2 pontos bons de defesa para o Chelsea, 1 ponto bom de defesa para o Fulham. Quando você vai para o ataque, na hora de fazer o gol, aí que as coisas se complicam para as duas equipes. Por isso que a gente fala que não há tanto favoritismo assim. Na hora de converter passe para chute e chutar certo a gol, o Chelsea vai melhor. O Chelsea, com o mesmo número de passes basicamente do que o Fulham, consegue produzir mais finalizações do que o Fulham. Ponto 1. Ponto 2 é mais importante. Quando você vai converter essas finalizações para gol, nenhuma das duas equipes convertem bem. E aí é o grande ponto, né? Você tem aqui uma vantagem defensiva do Chelsea, por isso que ele pende um pouco favorável, mas na hora de produzir o gol, o Chelsea até cria algumas finalizações, mas não consegue converter. E isso é muito prejudicial para a equipe do Stamford Bridge, tá? Então nesse primeiro cenário, você tem aí uma ligeira vantagem para o Chelsea no mando de campo do Fulham, ou seja, mando de campo favorável ao Fulham, mas por quê? Porque ambos são incompetentes na hora de produzir o gol e entre as competências na hora de defender o gol, o Chelsea vai melhor. Então o Chelsea se defende um pouquinho melhor do que o Fulham, mas também a diferença não é tão grande assim, tá? A tendência é de poucos gols ou muitos gols pelas falhas, né? Assim, poucos gols criados pelas equipes e muito proporcionados pelas falhas, tá? O que a gente pode entender? Fulham jogando de maneira geral para o Fulham jogando em casa. Fulham jogando de maneira geral é o azul que está aí na sua tela e o Fulham jogando em casa, esse laranja. O que modifica jogando em casa? Né? Você tem, primeiro, um aumento do passe, aumento da progressão, aumento da velocidade de recuperação. Você fala, poxa, Thiago, do caralho, né? O Fulham vai muito bem. Afinal de contas, eu tenho um aumento, eu recupero mais rápido, eu consigo mais passe e eu progrido em campo, tá do caramba. Né? Uma maravilha isso para o Fulham? Não. Por que não? Porque quando você faz tudo isso, e não é estratégico, né, uma questão situacional de jogo,
você tende a ter uma queda nos principais indicadores. Esses são indicadores mais intermediários, de como a equipe está jogando. Mas você tende a ter uma queda. Onde que está a queda? Está a queda na finalização e uma ligeira queda na taxa de conversão. Então isso daqui chama dificuldade. É um cenário onde a equipe pode até apresentar maior domínio, ou seja, eu tenho aqui uma sensação de domínio maior da minha equipe, mas na verdade ela está em apuros. Ou seja, ela não está sabendo o que ela está fazendo com a posse da bola, basicamente. Quando a gente vai para a área, para a parte da defesa, você tem uma manutenção, até uma certa elevação do bloqueio, mas nada muito significativo, assim como você também tem uma manutenção nada muito significativa, que há uma troca, basicamente, um pequeno aumento do bloqueio e uma pequena queda da defesa. Ou seja, a ação do adversário para mais vezes no meu bloqueio, mas quando atinge a meta, não deixa o meu goleiro defender, porque a ação é mais efetiva, tá? Ou seja, dificuldades em ambos os casos, mas mais característico na fase ofensiva. Já o Chelsea, em azul, o Chelsea jogando a Premier de maneira geral, completa, e em laranja o Chelsea jogando pelo mando de campo, jogando fora de casa. Iago, em alguns momentos eu não estou vendo nem a linha azul. Exato. Você tem um Chelsea onde não aumenta tanto, há um aumento, mas não muito significativo na recuperação, há uma manutenção da progressão, manutenção do passe, manutenção da finalização. Então, você tem uma manutenção dessa forma de jogar. Tá? Quando você tem essa manutenção, em tese, você deveria ter, em alguns cenários, uma modificação aqui dessa taxa de conversão. Mas você também não tem. O que isso apresenta? Que o Chelsea tem um problema crônico de converter para gol, independente do mando de campo. É ruim tudo, mano. Favorável ao contrário. Então, é um problema para a equipe. E também, na hora que você for para a defesa, há o inverso, né? Você tem uma queda do bloqueio e uma dependência maior do goleiro, ou seja, eu não consigo, mantendo muito essa posse da bola, ter muitos jogadores atrás da linha da bola, então bloquear fica mais difícil, mas o meu goleiro vem salvando. O que isso apresenta pra gente? Uma ligeira vantagem do Chelsea, mas muito pouca, e depende de quem for converter o primeiro. Iago, você bate na tecla a mesma coisa sempre? É claro, por quê? Nesse cenário, os dois convertem muito mal. Então assim, pensa que é muito custoso para o adversário fazer um gol. Se eu saio um gol na frente, meu adversário tem que recuperar uma coisa que já é muito difícil para ele, com uma pressão a mais e um controle estratégico do jogo da minha parte. Ou seja, isso é vantajoso para mim, independente do momento, mas de preferência no começo do jogo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.